Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? E hoje vamos de revisão de matemática, né? A matemática ficou por último porque é uma disciplina que todos têm bastante dificuldade, então vai ter o final de semana para estar estudando mais. Claro, tem que estudar as outras disciplinas também, mas matemática, tirar um tempinho, um pouco mais do que as outras, tá? Lembrando que não vai ter muito cálculo, muita coisa difícil, porque a gente entende da dificuldade, né? As outras matérias ainda se pergunta, é mais fácil, mas a matemática que requer cálculo e escrita, a gente vai focar em uma maneira mais simples de estar repassando o conteúdo e avaliando, tá bom? Primeiramente, eu dei uma boa enxugadinha no conteúdo, porque matemática tem bastante conteúdo, primeiro, segundo, terceiro módulo, é muito conteúdo. Então, a gente dá uma enxugadinha para esse conteúdo ficar mais curto e mais tranquilo, tá? Outra coisa, antes de iniciar a revisão, eu gostaria de repassar uns recadinhos. Na próxima semana, nós vamos ter a nossa avaliação. Eu vou entrar em contato com vocês, né, via WhatsApp, para tá passando as avaliação, né, de 30 em 30 minutos a cada colega, e avaliando as questões. Então, na segunda-feira, repassando a nossa avaliação de ciências. Na terça-feira, é a nossa avaliação de geografia. Na quarta-feira é de história. Na quinta é língua portuguesa e inglês. Então, na quinta-feira, vocês aqui, ó, dia da semana, vai ter 2 avaliações, comigo e com a prof. Tuane, tá? Na quinta-feira, 2 avaliações, língua portuguesa e inglês. E na sexta-feira vamos ter matemática. Então, a semana toda vamos ter avaliação, tá? Com 30 minutinhos cada um, mas nada amassante, né? Porque é complicado, né? Mas bem tranquilinho. Então, a semana toda. Então, aproveita o final de semana. Eu sei que domingo é dia dos pais, né? Também. Sei que querem passar com o pai, né? O dia. Então, tira hoje para estudar bastante. Amanhã, estuda. Na segunda-feira, meu horário é às 9, tá? Tira um tempinho antes para dar uma estudadinha. Depois guarda todo o material, eu vou pedir para dar uma olhadinha se tá guardado. E daí a gente vai começar a nossa avaliação, tá bom? Mas vai ser bem tranquilo. Não esqueça, então a semana toda vai ter avaliação. Se acontecer alguma coisa em relação aos horários, entre em contato antecipadamente, porque assim a gente consegue, às vezes, uma amiguinha era às 10h30, mas não conseguiu, a gente vê o que pode fazer para estar trocando ou, né, ajudando nessa questão de horário. Então, sempre, se acontecer uma coisa, avisa antecipadamente, tá bom? Outra coisa, domingo é o dia dos pais. Hoje sexta-feira, dia 7, vamos ter a ação do Dia dos Pais na escola, né, do drive-thru. Mas eu gostaria que vocês, com muito capricho, criassem atividade de arte. Criar um cartão para o Dia dos Pais. Como assim um cartão, né? Com recortes, utilizando folha colorida, jornal, qualquer material que vocês tenham disponíveis aí. Prof, eu tenho tinta guache e crepom. Você vai criar um cartão pro seu pai. Escreva uma mensagem dentro, bem carinhosa, tá? E faz uma capinha lá pro cartão, tá? E coloca o seu nome, bem bonitinho, e a data. Coloca a data desse ano, porque às vezes, né, quando o pai estiver lá, velhinho, vocês estiverem com a família de vocês, vai estar lá guardadinho, ele vai lembrar quando vocês deram esse cartãozinho pra ele, tá bom? Então, atividade, estudar para as avaliações e fazer o cartão para o Dia dos Pais, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para a nossa revisão de matemática. Eu vou abordar apenas os temas que eu coloquei na revisão e que eu pretendo passar como avaliação, tá? Então, lá na nossa primeira questão, pede para transformar
4 centenas em quantas dezenas? As dezenas em quantas unidades, né? Então, vamos lá pela primeira parte. Quanto vale uma unidade? Unidade, lá no nosso material dourado, no nosso... é um quadradinho. Quadradinho vale uma unidade. Nós temos também o nosso palitinho, que tem 10 unidades juntas. Vale uma dezena, vale 10, uma dezena. Uma centena são nada mais é que 10 dezenas juntas. Então, que vale uma centena, vale 100. E temos o nosso cubo, né, que é a nossa unidade de milhar, que vale 1000. Então, ali vocês, na primeira questão, vocês vão transformar a quantidade de dezenas em unidades, em centenas e assim por diante, tá? Então, lembre-se, uma unidade vale 1, uma dezena vale 10, uma centena vale 100 e a unidade de milhar vale 1000, tá bom? Tranquilo, né? Na próxima questão, vocês deverão arredondar o número, né, com a centena mais próxima. Centena na nossa casinha do 100. Então, arredonde o número mais próximo a 100. Na centena, desculpem. Na próxima questão, nós vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas, sobre equações de adição. Nós temos ali uma equação de adição. Então, primeiramente, lembrando que vocês devem fazer sempre o cálculo que está entre parênteses, tá? Façam o cálculo que está entre parênteses, depois realizam as adições que estão ali na sua equação. Então, exemplo, a letra A, você vai 136 mais, entre parênteses, 42 mais 73. Então, você vai realizar primeiro o 42 mais o 73, vai abaixar o resultado da tua conta, em seguida vai abaixar o teu sinalzinho de mais e vai abaixar o 136 e vai fazer o cálculo para ver o total, né? Vai pegar o 136 mais o teu resultado da tua expressão entre parênteses e vai chegar ao resultado final. Lembrando que se tivesse, não é o caso dessa avaliação agora, né? Mas se tivesse uma multiplicação, primeiro, né, vocês e o parênteses, primeiro realiza o parênteses, depois a multiplicação. Mas, como nós estamos fazendo só de adição, vocês vão realizar primeiro a conta que está entre parênteses. Faz a continha que está entre parênteses e depois faz as adições, certo? Temos 4 continhas ali para fazer sobre a adição, tá? E é sobre as equações de adição. Certo, galerinha? Tranquilo. Fora isso, nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 probleminhas, né? O que é um probleminha, né? Aquela continha que vem descrita. Fulano foi a tal lugar, comprou tal coisa, né? 3 probleminhas bem tranquilos. Primeira coisa que a gente tem que fazer: ler com calma, coletar as informações do nosso cálculo, né? O que o meu cálculo tá me pedindo? O que o meu problema tá pedindo? Ele tá pedindo para eu comprar, para eu somar, para eu multiplicar, para eu dividir. Então, a primeira coisa é ler, interpretar. Então, vocês vão ler com calma cada problema e vai ver o que ele tá pedindo, tá? Depois que vocês entenderem, fizerem a interpretação do cálculo, vocês vão coletar os dados, né? Coletou os dados. Ah, não, mas essa continha aqui eu tenho que fazer esse menos esse, tá? Bem tranquilo. Nossa próxima questão, nós vamos falar sobre as figuras geométricas espaciais, né? Que foi um tema que a gente trabalhou aqui no nosso livro. Separei aqui. Então, as figuras geométricas espaciais são aquelas que têm dimensões como comprimento, altura e largura. Essas são as figuras geométricas espaciais. Conhecemos algumas como cilindro, esfera, cone, paralelepípedo, né? São algumas que a gente conhece, né? Então, são que a gente pode observar comprimento, largura, né? Nelas. Então, ali nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas, que são os poliedros, e os não poliedros, né? Os não poliedros são as figuras geométricas espaciais que
possuem superfícies arredondadas. Então, lá se eu perguntar para vocês, o que são poliedros? Então, vocês vão falar, os poliedros são as figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas, né? São chamadas poliedros. São o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo, são aquelas figuras que se eu tentar tombar ela, rolar ela, ela não vai rolar, né? Consigo rolar um cubo? Né? Não consigo rolar um cubo. Então, as figuras geométricas espaciais são essas, as que a gente não consegue, não tem superfície arredondada, tá? A esfera, o cone, o cilindro, que são, que tem que é inteiramente arredondado o seu formato, eu consigo fazer com que ela role, né? Essas figuras, elas são os não poliedros, né? Que são as figuras geométricas espaciais que possuem superfícies arredondadas, né? Que eu consigo rodar, que eu consigo mexer, fazer ela se locomover, certo, galerinha? Bem tranquilo. E temos também continhas, né, de subtração. Prof, o que é subtração mesmo? Subtração é continha de menos, tirar, né? Então, bem tranquilo. Tem dificuldade em fazer a continha? Arme a continha. Olhe, veja se o seu número de cima é maior ou é menor. Se precisa emprestar do amiguinho para subtrair pelo número de baixo. Então, tem que ter bastante atenção, porque às vezes vocês sabem, mas eu percebo que vocês acabam esquecendo pelo fato de querer fazer logo e não se atentar a algumas coisas, tá? Então, para resolver os problemas, leiam com bastante calma. Subtração, observem. Adição, primeiramente, resolva o que está entre parênteses, depois o resto da conta. E é isso, tá? Nossa revisão, por enquanto, é essa. Bem tranquilinha. Tá bom, galerinha? E beleza. Eu tenho um outro recadinho, que agora que eu lembrei, que é sobre o material didático do terceiro módulo. Na próxima semana, nós não iremos, né, utilizar, porque a gente vai estar em avaliação. Mas, na próxima semana, lá pelo dia, acho que é dia 16, eu vou confirmar aqui, eu gostaria que todos vocês estivessem com o material do terceiro módulo, né? Dia 17, errei por um. Dia 17, eu quero que vocês estejam todos com os materiais do terceiro módulo, porque a gente vai dar início a ele. Lembrando que do segundo módulo vamos ainda continuar com matemática, né? Como eu já falei, o conteúdo de matemática é muito extenso, tem bastante coisa, então vocês têm coisa ainda ali, então a gente vai, quando eu falar em matemática, vocês vão utilizar o livro do segundo módulo. E nas outras disciplinas, nós vamos usar o livro do terceiro módulo. Tá bom, galerinha? Então, por favor, quem ainda não foi retirar lá o material lá na escola, se puder ir tá retirando, tá bom? Eu só não tenho certeza em relação em qual escola que a gente vai estar, porque a gente tá de mudança, a gente já se mudou um pouco lá pra escola nova, né? Pra casa, onde a gente vai ficar. Mas eu aviso, tá? Eu aviso aqui pelo WhatsApp, qualquer coisa, pra tá o endereço pra tá retirando certinho, tá bom? Um beijo, bom final de semana pra vocês, um feliz dia dos pais pros pais de vocês, muita saúde, né? Que dia da mãe, dia do pai todo dia, né? Porque eles são especiais pra gente, então temos que cuidar, valorizar eles, né? Cuidar. E um beijo pra vocês, até segunda-feira. E se preparem para as avaliações, tá bom? Beijo!